Olá, Guardiões! Bem-vindo novamente a todos que acompanham conosco aqui essa série dos Guardiões Talks. A gente vai iniciar hoje com um tema muito bacana aqui, tem um convidado super especial, o Eric está aqui com a gente, para a gente falar sobre um tema, né, que muita gente aí veio pedindo, inclusive durante as pesquisas que a gente foi fazendo, que é sobre inteligência artificial e segurança da informação, né? Como que a gente consegue juntar essas duas, esses dois hypes, digamos, né? E como que a gente consegue principalmente ter uma proteção sobre os dados e sobre vazamentos de informação, tá certo? Maravilha. Eric, ele foi. Maravilha. Vamos lá, então, gente. Para quem já nos acompanha, né? Então, nós temos hoje uma comunidade dos Guardiões Digitais, liberada também dentro do WhatsApp. Quem já faz parte já está habituado, né, a ver todas as novidades do que a gente vai postando por ali. Quem ainda não faz parte, fica aqui novamente o convite para se juntar a nós durante nesta comunidade, né? E acompanhar, fazer um network bacana aí com todo o pessoal. Então, fica aqui um QR Code para fazer o apontamento com a câmera do celular e fazer o acesso já na comunidade dos Guardiões. A comunidade dos Guardiões Digitais, ela, por mais que ela seja digital, né, virtual, a gente faz também alguns encontros de forma presencial. No ano passado, a gente teve, então, o primeiro encontro dos Guardiões Digitais em Santa Catarina, de forma física, com um grande time de guardiões aí acompanhando, trocando bastante ideia, se atualizando de todas as novidades do tema de segurança da informação, principalmente, né? E para esse ano a gente está separando aí, eu tenho algumas atividades bem bacanas aí já programadas para todos vocês, e inclusive, né, quem nos acompanha já há um tempo, a gente comentou que durante o evento do SecOps Summits, né, que acontece agora em março, a gente vai estar fazendo nosso primeiro encontro presencial de 2025, né, durante o evento. Então, quem já adquiriu seu ingresso, né, vai conseguir nos acompanhar por lá também. O Guardião, então, já vai estar presente ali com a gente. E quem ainda não adquiriu, acompanha, porque a gente está com bastante promoções, né? Nos últimos webinars, inclusive, a gente fez alguns sorteios de ingresso. Então, a gente já tem bastante gente aí que já está com a sua presença garantida também para esse momento. Somos a Introduce, somos a Supreme, né? Então, hoje composto por essas duas empresas, reunindo expertises de planejamento de TI, segurança da informação, cloud computing, tudo isso para que a gente consiga entregar, né, todas essas expertises aí de uma forma completa para o negócio de vocês e ajudar principalmente no crescimento, né? E falando em crescimento, segue também nosso propósito de construir histórias de crescimento de pessoas e negócios através da tecnologia, né? E inclusive a gente acredita que essa movimentação que a gente faz aqui no tema dos guardiões digitais, todos esses talks, a gente está ajudando também nessas histórias de crescimento juntamente com vocês, né? A estar levando mais informação, a estar levando alguns itens aí de inovação, disrupção, segurança, inteligência artificial, dentre outros, para todos que estão aí nos acompanhando. Algumas empresas que já fazem parte, né, dessas histórias em crescimento, de construção, que inclusive estão aqui conosco participando de todos esses talks aqui, né, com diversos destes assuntos. E para o negócio em crescimento, a segurança é a base de tudo, né? Então, juntamente com isso, a gente tem nossas 5 principais jornadas aqui, né, que tratam a segurança da informação como uma base. Então, a gente tem a primeira jornada aí de escudo digital, onde a gente entra muito forte com questões de tecnologia, né, de produtos, soluções aí para apoiar durante essa jornada de segurança. A gente tem a jornada 2 de Guardiões Digitais, né, que inclusive foi a jornada que deu origem a esta comunidade. Então, aqui onde a gente trata toda a questão de conscientização, né, toda a questão do security awareness. Então, tudo isso a gente entra dentro da jornada de Guardiões Digitais. Jornada número 3, pilares de segurança, né, tratando aqui mais da questão de conformidade, né, de regulamentações, política de segurança da informação, alguns frameworks utilizados aí para ajudar no crescimento da maturidade do seu negócio. Segurança em ação, onde a gente entra com um time de segurança, de SOC, né, para justamente estar protegendo os ambientes de vocês, estar monitorando em tempo real tudo o que está acontecendo, né, e conseguindo garantir toda essa proatividade para evitar que, né, alguns incidentes possam acontecer. E segurança corporativa avançada, onde a gente entra com a figura do VCISO, né? Então aqui a gente entra também com o executivo para estar acompanhando todo o processo de segurança dentro das empresas, né, pensando principalmente ali em deixar todos os setores, todos os processos, né, todo o negócio alinhado com a segurança da informação também.
Beleza, gente. E para a gente puxar, então, o nosso talk de hoje, né, falando aqui de inteligência artificial e segurança, eu vou convidar o Eric para iniciar esse papo. A gente tem bastante conteúdo aí para hoje, bastante coisa legal aqui que foi preparada. Então, Eric, o palco é teu. Puxa o conteúdo aí, que tenho certeza que, como a galera já pediu muito sobre isso, né, a expectativa tá alta aí, tenho certeza que você vai conseguir atender todos os pedidos. Tá contigo. Maravilha, Brian. Obrigado. Bom dia, Brian. Bom dia, Guardiões. Primeiro, um prazer estar aqui com vocês. Hoje, falando sobre AI e segurança, segurança da informação como um todo. Para quem não me conhece, eu sou Eric Pelakoski, diretor de operações da Introduce e entusiasta de inteligência artificial, responsável pelas iniciativas de inteligência artificial da Introduce também. A proposta de trazer esse tema para vocês, né, como o Brian disse, além de ser um tema muito solicitado entre todos os participantes, em todos os Guardiões, a gente acaba recebendo esse insight, mas também é um tema que está em alta, principalmente com as novas mudanças que vêm acontecendo, não só de concorrência entre IAs, mas pertinente ao tema de segurança da informação como um todo. Quando eu trago esse tema para vocês, a ideia é que a gente passe por três pautas hoje, né, falando dos riscos de IA para a segurança da informação, que a gente aborde também como que a IA pode ajudar a prevenir vazamento de dados e algumas boas práticas, recomendações, né, para fortalecer a proteção digital da sua empresa. Então, passando por essa pauta, a gente começa hoje o nosso primeiro desafio, que é falar dos riscos de IA para a segurança da informação. Não tem como falar desse tema sem a gente sequer cogitar o que vem acontecendo entre Estados Unidos e China, não especificamente falando de política, mas falando dessa competição sobre inteligência artificial, né? As notícias que saem quase que todos os dias falam sobre investimentos robustos, Estados Unidos querendo investir na casa ali de bilhões de dólares para que a gente tenha nos Estados Unidos iniciativas de inovação na mesma velocidade e porte que a China já vem avançando também. Então, nós vimos isso enquanto campanha, vimos isso assim que o Trump foi eleito, né? Não só temas políticos, mas as big techs participando desse movimento. Mas isso vai muito além da política. A gente está falando não só dessa temática, mas falando também de duas principais concorrentes enquanto inteligência artificial, que foi a DeepSeek e o ChatGPT. DeepSeek é IA chinesa, que surgiu nos últimos dias com um grande lançamento e de uma maneira bem disruptiva. Eu vou falar um pouco sobre ela e a ideia é que os assuntos que permeiam tanto o DeepSeek quanto o ChatGPT sejam realmente os mesmos assuntos e a pauta que a gente vai conduzir nesse encontro de hoje. Quando a gente fala do DeepSeek, é importante a gente trazer clareza do que é a DeepSeek. Primeiro, ela é uma startup chinesa, fundada em 2023. A propriedade dela é do Liang Wenfeng, ou seja, ela é uma startup privada, não é uma startup do governo, como se comenta em algumas notícias, mas ela sim possui algumas interações com o governo chinês. O fundador dessa startup, o Liang Wenfeng, também ele é o cofundador de um fundo de investimento chamado Highflyer, que é o grande patrocinador, o grande investidor dessa iniciativa. A DeepSeek lançou, ainda esse ano, o DeepSeek R1, que é a sua IA, sua inteligência artificial, que nasceu como um projeto paralelo em 2021 da própria Highflyer, né? Como ela era um fundo de investimento, ele tinha um projeto para estudo de análise quantitativa e pesquisa fundamental. Então, lá em 2021, ele começou a adquirir GPUs da NVIDIA para fazer esse processamento e trabalhar essa informação. Depois de lançado o DeepSeek, aqui no comecinho de janeiro, em uma semana, ele já atingiu a liderança de download na App Store nos Estados Unidos. No Brasil, ele vem crescendo também vertiginosamente, já é o sexto aplicativo mais baixado. Possui em torno de 671 bilhões de parâmetros inseridos dentro dessa inteligência artificial e tem alguns diferenciais quando a gente olha os concorrentes do mercado, em especial a OpenAI com o ChatGPT. Ele é uma solução gratuita, sem limitação de mensagem. Coloquei como código aberto, mas ele é um código semi-aberto, mas aberto o suficiente para que outros pesquisadores consigam entender do algoritmo e avançar nesse desenvolvimento também. E está disponível em mais de 70 idiomas, né? Isso ele foi lançado em 70, já passou de 82 idiomas, então ele vem crescendo conforme ele vem evoluindo a sua base de dados. Outras informações importantes da DeepSeek. Quando comparado com a OpenAI, principalmente com a versão O1 do OpenAI, ele é de 20 a 50 vezes mais econômicos de usar, dependendo da tarefa que ele executa. Ou seja, a gente já trouxe aquela máxima uma vez, que a inteligência artificial, para ser processada, ela consome um volume muito grande de energia e automaticamente de água para isso, pensando em energia hidrelétrica.
No caso do DeepSeek, ele é muito mais econômico porque ele usa de métodos de algoritmos diferentes do que normalmente a LLM ela é utilizada. Principalmente porque ela faz o reforço de aprendizado aprendendo com ela mesma e ela não precisa, como as demais IA, conhecer tudo de tudo para poder gerar uma resposta. Então, ela trabalha com diversos mecanismos e engrenagens de LLM que conhecem muito de especificidades, muito de determinadas áreas, e juntas elas se complementam. Então, o processamento acaba sendo multitasking, né, com várias tarefas e vários agentes processando as informações. Isso faz com que ela gere velocidade e economia de energia, porque ela não precisa ativar todos eles para chegar numa resposta. Por conta disso, ela teve um custo muito inferior às demais para poder ser lançada, né? Custou aproximadamente 33 milhões de reais, com aproximadamente 2.000 chips H800 da NVIDIA para treinar essa inteligência artificial. O que isso significa? É tão chocante, é tão alarmante essa redução de custo, que a própria ação da NVIDIA caiu 17% após o anúncio. Por que a ação da NVIDIA tem que ter aquele preço? Uma vez que nós não precisamos de tudo aquilo de GPU para poder processar uma base de inteligência artificial como eles fizeram. Então, a própria NVIDIA, eu trouxe aqui um gráfico para vocês de como que as ações evoluíram nesse último mês. No dia 27 de janeiro, quando foi feito o anúncio do DeepSeek, ela perdeu ali em torno de 600 bilhões de dólares em valor de mercado. Não foi a única, outras Big Techs seguiram na mesma linha, Meta, Microsoft, não com essa queda tão gritante assim, mas também se desvalorizaram. Apesar dessa popularidade toda, apesar de tudo de positivo que o Eric trouxe, nem tudo são flores. E aí eu trago para vocês algumas notícias do que vem acontecendo no mercado. Quando a gente fala da DeepSeek, a gente já tem notícia da Exame falando que esse app chinês, o DeepSeek, sofreu ataque de hacker e, por conta disso, suspendeu o acesso à inteligência artificial. Então, logo no primeiro dia, no próprio dia 27, já teve registros de ataque hacker. Valor Econômico trouxe que a DeepSeek deixou o banco de dados aberto na internet e expôs os dados dos usuários por alguns dias. Existem matérias, essa matéria é de 2 semanas atrás, existem matérias de 4 dias atrás que ainda existem vulnerabilidades dentro do DeepSeek. Brechas de segurança, colocaram milhões de dados sensíveis da IA disponíveis para o mercado, trazida pelo Tecmundo. O MSN trouxe testes que mostram que o AP é inseguro e envia dados sem criptografia. Então, além dele deixar exposta a base de dados, o trânsito dessa informação, ela não possui criptografia. O Terra trouxe a informação que o DeepSeek pode enfrentar novas medidas regulatórias dentro da União Europeia. Já existe ações em alguns países e na própria matéria de baixo, Austrália e governo do Canadá, fora da União Europeia, já tem solicitação de bloqueio do DeepSeek para não utilização da ferramenta. O DeepSeek ele é uma ferramenta chinesa, obviamente que todos os dados estão armazenados lá, e nós temos algumas preocupações com esse cenário. Quando a gente fala de LGPD, quando a gente fala de GDPR, todo o nosso dado armazenado em nuvem, em cloud, por exemplo, ele precisa estar em uma localidade segura que a gente consiga aplicar as regulamentações ou existe acordo internacional quanto a essas regulamentações, o que nem sempre acontece com a China. Então aí já parte um primeiro ponto de atenção quanto às regulações locais de cada país, tá? Eu trouxe para vocês esse gráfico comparativo de disponibilidade das ferramentas. Ele é uma ferramenta padrão que se conecta às inteligências artificiais, os próprios LLMs disponibilizam esses sites. Então, caso vocês queiram consultar, procurem sempre por status.openai.com, status.deepseek.com, e aí vocês vão encontrar ali essa avaliação dessa ferramenta que mostra a disponibilidade dos aplicativos e das aplicações desse fabricante de LLM. Percebam que na DeepSeek a gente tem um volume muito grande de barrinhas em vermelho, que são dias que aconteceram incidentes de indisponibilidade. E passando o mouse por cima deles, no dia 30 de janeiro, do lado da DeepSeek, percebam que não foi uma indisponibilidade pequena, né? Foram 24 horas fora do ar. Eu participo de diversos grupos de discussão e comunidades sobre inteligência artificial, e muitos falam, não, mas é importante investir no DeepSeek porque ele vai ser uma boa IA no futuro, ele vai ser a ferramenta que vai me ajudar agora com baixo custo ou com zero custo para que a gente consiga avançar nas iniciativas dentro da minha empresa. Pensem vocês uma inteligência artificial conectada a um sistema de vendas, a um sistema de pagamento de fornecedores, e por 24 horas o sistema fica fora. Por 24 horas a sua empresa não consegue gerar nota fiscal. Por 24 horas você não consegue vender, não consegue entregar, não consegue pagar ou não consegue receber.
Imagine o impacto que isso pode gerar numa grande empresa. Então, essa provocação que eu faço com vocês já é o primeiro raciocínio. De fato, é hype, o DeepSeek ele veio como uma alternativa, ainda preciso de tempo, preciso amadurecer a ideia, preciso sentir melhor como é que ele vai se comportar. Então, eu trago essas duas comparações para vocês entenderem como é que ela está fluindo, tá? Uma outra informação importante, e eu falei do DeepSeek, mas os problemas não estão só no DeepSeek, vai muito além dele. Trago outras notícias para vocês, agora falando de outras inteligências artificiais e cenários onde a inteligência artificial de fato gerou algum tipo de impacto. Especialistas de segurança descobrem que é possível manipular o Gemini e registrar informações falsas dentro dele, ou seja, através de injeção de código no prompt, você consegue ensinar ele informações erradas e ele considera aquilo como verdade. Então ele acaba induzindo usuários com informações que ele recebeu e que não são verídicas. Robôs controlados por IA têm vulnerabilidades críticas. Esse é o site de inovação e tecnologia. Essa notícia ela é de 31 de outubro de 2024, e para quem se lembra, quem acompanhou na web, foram robôs aspiradores nutridos ali de inteligência artificial, que, aspirando a casa nos Estados Unidos, foram invadidos por hacker, justamente na vulnerabilidade de conexão com a internet para nutrir a inteligência artificial, e eles assumiram o controle dos aspiradores enquanto câmera e voz. Então, o robô, ele aspirava a casa, você trabalhando no seu computador, mexendo no seu celular, acessando o seu banco, e o robô atrás de você, filmando tudo aquilo que você estava fazendo, controlado por um hacker à distância. Não só isso, foi percebido esse cenário porque os hackers eram adolescentes e começaram a mandar mensagem de voz pelo robô e conversar com as pessoas, ofender as pessoas como se fosse uma brincadeira. E aí sim perceberam que existia essa vulnerabilidade por conta de uma brecha da inteligência artificial. O olhar digital trouxe caracteres invisíveis, a nova ameaça cibernética do assistente de IA. Então, alguns profissionais de informática lembram-se de caracteres ASCII e de códigos desses caracteres no teclado. Então, a gente tem caracteres que vão além daqueles que a gente observa no teclado, caracteres que são códigos alfanuméricos que você digita e ele acaba executando comandos dentro de qualquer aplicação. Eles estão sendo usados em prompts para inteligência artificial ou também com interação via API para conseguir explorar vulnerabilidades dentro das inteligências artificiais. O GitHub um hacker encontrou vulnerabilidade Zero Day no GitHub Copilot, ou seja, conectado às soluções ali da Microsoft também. O Sempre Update fala sobre falha grave no framework do Llama, da Meta. Percebam, falei de Gemini Google, falei de ChatGPT, falei de Copilot, falei de Llama. Eu estou falando de todos os fornecedores das Big Techs, né, fabricantes que disponibilizam suas LLMs com vulnerabilidades e falhas também. E por último, IA finge que é humano e consegue derrubar os CAPTCHAs do Google, justamente aquela tela de validação para saber se a gente é humano. Ela conseguiu burlar aquilo e, através da inteligência artificial, os hackers estão conseguindo bypassar aquela tela de autenticação. Percebam, o problema não está só no DeepSeek. A gente tem um problema principalmente relacionado à evolução muito rápida dessa tecnologia, que muitas vezes os dispositivos de segurança, os métodos e os frames não estão acompanhando na mesma velocidade. Por isso, o ponto de atenção que a gente traz para vocês. Uma notícia que saiu no finalzinho do ano passado foi o Drauzio Varela vendendo colágeno na internet. Foram vídeos onde o Drauzio Varela aparecia falando, ele tem uma fala bem particular, né? A gente consegue identificar quando é ele. Deepfakes foram criados simulando o rosto dele, falando com a mesma voz, o mesmo rosto, falando frases sobre venda de colágeno como uma solução milagrosa, né? E esse deepfake vem sendo usado para aplicar golpe. A galera vê o vídeo e vai ali comprar o suplemento num link, no marketplace. Não recebe, obviamente, mas acaba caindo nessa situação. Trago uma matéria do Monitor Mercantil, né, de uma pesquisa lançada há 2 dias atrás, que menos de 1% das pessoas conseguem detectar com precisão falsificações geradas por IA. Quem aqui nunca ficou com dúvida? Cara, será que é real? Será que é IA? Eu acho que a gente tem IAs, deepfakes, que a gente duvida, algumas que a gente acredita, e tem muito vídeo de verdade que a gente pergunta, será que não é IA, cara? Será que isso daí é fake news? Será que realmente é um deepfake? Então, a evolução tecnológica tem levado a gente nesse cenário de dúvidas. Um outro caso que eu trago para vocês é sobre o phishing potencializado pela inteligência artificial. Então, principalmente os idosos, né, estão sendo as maiores vítimas de golpes financeiros,
golpes pelo WhatsApp, golpes por SMS, QR Code, né? O idoso pela dificuldade de uso da tecnologia, né? Eu tenho meu pai, um idoso, com uma certa dificuldade, às vezes, para fazer uma ligação, para responder uma mensagem no WhatsApp, vira e mexe, ele me para e pergunta: olha, recebi aqui uma mensagem do banco que meu dinheiro vai precisar ser retirado, ou sacar o meu dinheiro, ou então eu recebi um crédito, um bônus, o que que é isso, né? Até eu explicar para ele como que funciona uma campanha phishing, como é que funciona uma mensagem que está ali simplesmente querendo gerar um golpe, fazer um golpe, né? E explicar isso para ele é complexo, né? Que realmente é desconectado da tecnologia. Os idosos acabam sendo as maiores vítimas de golpes financeiros, tá? Mas não são os únicos. E aí, quando eu falo de vazamento de dados, não só nesse exemplo do phishing, do próprio deepfake, mas se a gente fala da temática de vazamento de dados, basta colocar no Google que uma série de notícias já se destacam, né? Vazamento de dados no Brasil é registrado um aumento de 24 vezes nas contas violadas no ano de 2024. Então, uma pesquisa trouxe esse resultado. O Estado de Minas, o jornal Estado de Minas, trouxe que o vazamento de dados dispara e expõe bilhões de contas no mundo inteiro. E a Veja, 2 semanas atrás, vazamento de dados do governo cresce em mais de 20 vezes em 4 anos. Já tínhamos relatos do governo, em setembro do ano passado, que o número estava absurdamente gigante, né? O número de tentativas de invasão e vazamento de dados em aplicativos, em sites do governo, e esse número vem crescendo vertiginosamente. Buscamos um relatório da IBM Security Report, lançado na semana passada, de Cost of Data Breach, e nele aponta que 4,88 milhões de dólares é o custo médio global de uma violação de dados em 2024. Esse número representa um aumento de 10% em relação ao ano anterior e o total mais alto de todos os tempos. Então, isso significa que para um vazamento de dado, o custo médio deste vazamento relacionado à marca, a possível resgate, a custos de recuperação, a custos de sustentação, ele fica em torno de 4,88 milhões de dólares. No Brasil, esse custo não é uma conversão, é baseado na pesquisa aqui no Brasil também. Esse custo médio está em 6,75 milhões. Esse relatório pode ser extraído pelo próprio site da IBM e traz o detalhe, que alguns desses detalhes a gente também incorporou aqui na nossa apresentação de hoje. E eu trago para vocês um pouquinho sobre o Brasil. Quanto mais as violações se tornam disruptivas, ou seja, quanto mais a tecnologia avança nessa inovação, que traz melhorias, traz cada vez mais coisas mais robustas para que utilizemos nas nossas empresas e no nosso dia a dia, mais demanda de time de cibersegurança para conseguir responder a essas violações. Então, é crescente o número de buscas por soluções de cibersegurança, mas também por serviços relacionados à cibersegurança, serviço humano, serviço tecnológico. Empresas da área de saúde e serviços desses dois segmentos são as que possuem maiores custos médios por perda de dados, respectivamente, a área de saúde com custo médio de 10,4 milhões e a área de serviços com 8,8 milhões, né? Bem acima dos 6 milhões que a gente falou do custo médio Brasil. Phishing é o vetor de ataque mais comum, totalizando 16%. É por onde que os dados mais são hoje atacados, né? O dado é violado principalmente através de phishing. 47% das violações ocorridas em 2024 envolviam armazenamento inadequado da informação e levaram cerca de 355 dias para serem identificadas. É exatamente isso. A gente está falando de um ano para que o vazamento, para que aquela vulnerabilidade, para que aquela violação fosse identificada. Por um ano, aquela violação aconteceu e ninguém percebeu ou permaneceu acontecendo durante um ano, até que se desse conta de que isso estava acontecendo e ações fossem tomadas. Percebam, aqui a gente está falando sobre propriedade intelectual, segredo industrial, dados comerciais, clientes e assim por diante. Então, esse é um histórico do que nós tivemos em 2024. Ainda sobre o Brasil, credenciais continuam sendo um problema, aproximadamente 15% dos problemas. O tempo médio da duração de todos os casos está em torno de 299 dias, ou seja, o 355 dias não é uma exceção. 63% das organizações que tiveram dados violados declararam que repassariam os custos aos consumidores e vítimas economizaram, em média, 1 milhão de resgate, ou seja, aquelas que declararam. Nem todas as empresas que tiveram seus dados violados, que foram invadidas, declararam que pagaram resgate para aquilo. Nem todas as empresas que foram invadidas sequer avisaram a ANPD que a invasão havia acontecido.
Aqueles que avisaram, nem todos avisaram que pagaram o resgate, mas os que pagaram, né, em média, economizaram R$ 1 milhão em resgate, por conta justamente dos processos de segurança que já auxiliaram na tomada de decisão. Mas o importante colocar aqui é que, independente de quanto pagaram, né, dizendo que eles não deixaram de pagar, eles economizaram, ou seja, teve um valor ainda custeado, 63% dessas organizações vão repassar esses custos para o consumidor. É o teu produto que encarece, é o teu serviço que encarece e alguém tem que pagar a conta para a empresa ficar de pé. Então, essa vulnerabilidade também prejudica sobre o mercado, né? E aí a gente entra numa temática que eu convido agora o Brian, depois do Eric pintar esse cenário horroroso da inteligência artificial, mas que na verdade é um alerta super importante para a gente entrar nesse tema de agora, que é como a IA pode ajudar a prevenir os vazamentos de dados. Então, convido o Brian, você, para poder trazer um pouquinho desse cenário de como a gente consegue passar por esse mar vermelho com soluções tecnológicas, soluções processuais, mas que conseguem levar a gente para um futuro seguro e principalmente com inteligência artificial. Legal, Eric, show de bola. E bem pertinente todos os pontos que tu comentaste, né? Porque quando a gente começa a olhar para IA, a gente tem inicialmente aquela visão de que é maravilhoso, né? Vai nos ajudar muito no dia a dia, tem muitas coisas boas ali por trás, né? Para nos apoiar. Mas a gente sabe que ao mesmo tempo a mesma tecnologia que é utilizada para o bem também é utilizada para o mal, né? Então a gente tem uma série de pessoas, de grupos ali também que estão utilizando, né, como o Eric muito bem mencionou ali, isso para fazer algumas atividades maliciosas. Então, quando a gente entra em questão de fake, quando a gente entra nessa questão de vazamento de informação, de dados em si, né, isso acaba pegando bastante ali, principalmente para as empresas. E a gente sabe que muitas vezes a gente falava muito nisso em relação a ransomwares, formas de ataque, né, a própria questão da reputação da empresa, porque querendo ou não, quando a gente é alvo de um ataque cibernético, a empresa tem alguns vieses para seguir, né? Então a gente sabe que tem empresas que resolvem e não notificam, tem empresas que resolvem, notificam, tem empresas que tentam fazer, por exemplo, o pagamento de um resgate para que seu nome não seja mostrado dentro de um vazamento, né? Então, são vários casos que a gente acaba visualizando aí nos cenários do dia de hoje. Mas, ao mesmo tempo, né, que a gente começa a ver todos esses itens, a gente sabe que, inclusive por relatórios ali da própria IBM, 2,22 milhões de dólares, né, mais ou menos a média ali de custos das organizações que utilizaram a IA em segurança e automação, né, de uma forma ali para conseguir prevenir e principalmente ali apoiar nos seus processos internos para conseguir fazer uma melhor utilização dos produtos, né, uma melhor utilização perante a segurança da informação também. E um ponto bem bacana que a gente consegue visualizar quando a gente olha para tudo isso, e até linkando com outros webinars, né, que a gente acabou passando por aqui nesses nossos talks, é que quando a gente está utilizando algum produto, a gente precisa ter a garantia, né, e o cuidado para que aquele produto realmente traga alguma segurança para a gente. Então, se a gente começar a olhar para todas essas IAs, né, inclusive que o Eric citou, muitas delas ali já teve algum tipo de vazamento, alguma notícia que surgiu sobre isso, mas como que a gente consegue validar realmente, né, que aquilo é seguro e que aquilo vai me ajudar realmente, mas que eu vou ter uma certa segurança ali perante a isso. E aqui a gente traz um exemplo do próprio OpenAI, no caso muito conhecido, né, pelo ChatGPT ali, que eles têm inclusive um portal de segurança que mostra como que eles tratam esses temas. Né? Então, quem quiser acessar é trust.openai.com, depois a gente pode até compartilhar o link aqui, mas é um portal onde a gente consegue, inclusive, fazer cadastro e visualizar como que está as atividades de conformidade deles. Né? Então, a gente consegue visualizar, inclusive, aqui são alguns prints da tela, onde eles já demonstram, né, num formato aberto, quais certificações eles já possuem perante a segurança, né? Então aqui a gente consegue visualizar, inclusive, ali a própria GDPR, SOC 2, SOC 3, né, CCPA, então são certificações que a gente busca, né, no mercado ali para mostrar que a empresa realmente está em conformidade, está seguro perante alguns temas ali de segurança da informação. E um ponto bem bacana é que eles mostram, inclusive, né, empresas que acabam confiando, levando essa conformidade para eles, e os documentos de uma forma aberta, né? Então a gente tem ali alguns documentos como relatórios de pentest, né, relatórios de vulnerabilidade, o próprio relatório das certificações, né? Então a gente consegue estar visualizando ele aqui, obviamente, né, com a assinatura de NDA, todo o processo de segurança, mas a gente consegue ver como que eles estão adequados a este ponto. Então a gente vê muitas empresas, né, que às vezes questionam, pô, mas quero usar o ChatGPT, é realmente seguro?
A gente sabe que tem aquelas pessoas que saem utilizando sem se preocupar com isso, né? E tem aquelas pessoas que vão se preocupar um pouco a mais. E aí, obviamente, a gente tem esses formatos aqui também para estar visualizando esse tipo de informação. Aqui a gente mostra, inclusive, né, todos os itens onde eles fazem algum tipo de tratativa ali de segurança. Então, aqui a gente tem, por exemplo, segurança de dados, segurança de aplicação, privacidade de dados, controle de acesso. Então, a gente consegue visualizar todos esses itens e o que eles estão de acordo, né, ou que está em processo ou que não está em acordo com a conformidade. Né? Então, aqui ele já mostra uma certa segurança, né, já mostra uma maturidade maior nesse tipo de utilização ali e nessa demonstração de segurança. Mas, além disso, quando a gente começa a olhar para os nossos cenários, principalmente, né, muita gente vem nos pedindo como que a gente consegue se proteger, né, utilizando inteligência artificial, como que a gente consegue evitar vazamento de dados quando a gente imputa, né, dentro de algum sistema ali de IA, no próprio ChatGPT, né, mas, principalmente, como que a gente vai melhor utilizar as nossas plataformas, os nossos processos, né, utilizando a própria IA também. E, querendo ou não, né, como a IA vem crescendo tanto, né, nesses últimos anos aí, nada melhor do que a gente mostrar também como que as ferramentas estão utilizando isso. Porque muitas vezes a gente tem uma ferramenta dentro de casa e talvez a gente não tenha o conhecimento de que a IA já está embarcada nela, né, ou como que a gente consegue estar melhor utilizando. E fora isso, muitas vezes a gente está ali numa verificação, numa escolha de ferramenta e já quer colocar essa inovação, já quer colocar a IA ali junto também. Então, aqui a gente traz alguns itens para demonstração. Tá? Um dos pontos que a gente traz é sobre o Stellar Cyber. Essa é uma operação de segurança multicamada, né? Então, uma empresa que foca justamente nesse ponto aqui, olhando para empresas de SOC, por exemplo, né? E aqui a gente começa a tratar com questões de SIEM, SOAR e ferramentas ali para correlação de logs, né? Então, aqui tem praticamente ali um funil, né? Demonstrando mais ou menos como que é a utilização da própria IA dentro desse tipo de processo. E aqui a gente tem, por exemplo, ali na esquerda estão as fontes de dados, né? Então, quando a gente está falando ali de produtos como o CIEM, como o SOAR, a gente está falando de correlacionar informações, então a gente busca informações de todas essas fontes. Né? Então, a gente está olhando ali de receber dados de firewalls, de NDR, de endpoints, EDR, XDR, aplicações SaaS, toda a parte de nuvem, análise de vulnerabilidades, identidade, né? Ou seja, todos esses componentes que a gente utiliza dentro do nosso negócio, eles geram logs, geram eventos que eles são normalizados e enriquecidos para fazer uma análise, né? Então, quando a gente começa a pegar esse tipo de informação e passar ele para uma pipeline ali de análise de segurança, aí a gente começa a visualizar, então, como que a IA se aplica em cada ponto, né? Iniciando, né, obviamente, ali com a parte de detecção. Quando a gente olha para a detecção, nessas ferramentas a gente acaba utilizando, por exemplo, machine learning, deep learning, para maximizar a precisão na velocidade de detecção desse tipo de ameaça, né? Então, tudo que vai passando por essa esteira, ele passa por esse tipo de avaliação, é identificado, então, padrões ali suspeitos, anomalias, desvios de comportamento, e a saída dessa etapa são praticamente os alertas, né? Então, os alertas que vão passando para a fase de correlação. Na correlação, a gente acaba utilizando no formato de GraphML, né, que seria praticamente ali, um machine learning baseado em grafos, e isso tudo para correlacionar eventos e identificar ameaças de uma forma mais complexa. Né? Então, aqui a gente está praticamente agrupando alertas, né, de diversos alertas e transformando isso em casos que vai nos ajudar a facilitar a análise na sequência. E aí, após isso, a gente entra numa fase de investigação, né, que aqui é praticamente a utilização, então, da IA generativa, né? Então, a gente está falando aqui de utilizar modelos de linguagem de grande escala, justamente para maximizar a acessibilidade e facilitar, então, a interação com esses dados mais complexos, né? E aí, essa etapa vai nos trazer resultado para a equipe de SOC, né? Então, isso vai auxiliar com que as equipes de SOC tenham uma facilidade maior na interpretação, né, e principalmente na resposta ali das ameaças de uma forma mais rápida. Então, esse aqui é praticamente um fluxo, né, mostrando já com a utilização da IA, pensando na defesa e pensando em equipes de segurança da informação. Um outro ponto que a gente traz aqui é um produto também recém-anunciado ali pela Cisco, que é o AI Defense, e essa é uma solução de segurança cibernética mais voltada para proteção e monitoramento de aplicações de inteligência artificial. Né? Então, o objetivo dela aqui é justamente garantir que os modelos de aplicações de IA consigam operar de uma forma segura, confiável, né, e conforme as políticas ali de cada organização,
principalmente protegendo contra qualquer ataque que possa acontecer e vazamentos de dados associados ali à inteligência artificial em nuvem. Alguns dos itens que a gente trata, né, com essa ferramenta, por exemplo, né, que a gente está falando, por exemplo, trago aqui o AI Access, né, então aqui ele praticamente fornece uma visibilidade completa, um controle de acesso à aplicação de garantias e também principalmente em aplicativos de IA de terceiros, né, então aqui é praticamente pensando em evitar a perda de dados e mitigar algumas ameaças que possam estar acontecendo. Temos um modelo aplicação de validação aqui, que onde a gente passa a identificar, então, centenas de possíveis riscos ali de segurança operacional, e principalmente realizar algumas avaliações ali automatizadas de vulnerabilidade em modelos de aplicação de inteligência artificial. Temos formatos também de fazer a proteção das aplicações de IA em produção, né? Então, aqui utilizando alguns guardrails que podem bloquear alguns ataques, né? E evitar principalmente respostas que possam prejudicar em tempo real ali qualquer pesquisa, qualquer utilização em acontecimento. E a visibilidade cloud, né, que fazendo o inventário automático dos modelos de IA, das fontes de dados que estão conectadas, né, permitindo que a gente consiga entender alguns riscos do uso e do agrupamento, né, de ambiente distribuído também. Um outro caso que a gente traz aqui é sobre Cloudflare, né? Cloudflare hoje é um líder aí de mercado também, e ele tem hoje, por exemplo, um AI Firewall, né? Então, é um firewall que acaba atuando na camada de segurança dessas aplicações que utilizam LLMs, né? Esses modelos de linguagem, e com o objetivo ali de garantir proteção contra algum abuso, contra vazamento de dados, contra ataques adversários, né? Então, ele praticamente aqui protege qualquer chamada de API que faça uma interação com modelos de IA, garantindo que os prompts, que as respostas, né, sejam validados aí para evitar qualquer tipo de abuso e qualquer tipo de vazamento de dados. Esse aqui ele tem um fluxo de funcionamento. Praticamente a gente tem uma aplicação integrada, então, com o LLM, né? E faz uma chamada de API, com, obviamente, o prompt ali que o usuário acabou passando, e o Firewall ele vai fazer a validação da requisição e a validação da resposta, né? Então, ele vai ter toda aquela questão de limitação de rate limit, vai ter a questão de detecção de dado sensível, né, que possa possuir ali dentro, a validação do próprio prompt, né? Quando a gente fala da validação de resposta, a gente está falando da detecção de dados sensíveis, da validação da própria resposta ali. Então, tudo isso vai fazer com que as requisições, né, elas sejam validadas e, obviamente, né, isso seja protegido de uma forma ali que a gente consiga ter alguns benefícios ali, principalmente na segurança e no controle da informação. Não só isso, a gente tem também a função de DLP, né, da Cloudflare, que aqui a gente consegue, então, fazer essa proteção dos dados em trânsito e em repouso, né? Então, aqui entra alguns detalhes que, não, digamos assim, ele não é um DLP mais completo, mas ele já dá um apoio aqui justamente na questão de o que o usuário consegue acessar, como acessar, né? Se a gente consegue fazer uma detecção de vulnerabilidade, algum bloqueio, isolamento do que vai ser utilizado ou conectado, né? Uma função ali, inclusive, de CASB, né? Um Cloud Access Security Broker ali para fazer algumas questões de descoberta, ter algumas políticas de controle de acesso, né, tratar como se fosse um ZTNA ali por dentro, ter um escaneamento para análise de dados. Então, são pontos que a gente consegue tratar por aqui para evitar também alguns vazamentos de dados, né? Que vazamento de dados, inclusive, é um dos pontos que a gente mais escuta, né, e mais vê o pessoal procurando quando a gente está falando de IA, principalmente porque a gente vê muita gente, né, jogando arquivos, jogando conteúdo, imagens, texto, várias informações aí dentro de prompts de IA e sem se preocupar com a criticidade, a sensibilidade daquele tipo de informação nesse formato aberto, né? E principalmente quando a gente fala de estar utilizando, por exemplo, um chat GPT gratuito, né, um próprio DeepSeek, então ferramentas que a gente sabe que quando a gente está utilizando de uma forma gratuita, a gente não tem a segurança de que aqueles dados não estejam sendo utilizados para outros formatos, né? Inclusive, na própria política de privacidade do DeepSeek, ele fala que ele armazena os dados que são imputados ali, né? Então, é um produto gratuito, tudo que a gente está inserindo ali dentro acaba sendo utilizado por eles também para o desenvolvimento da ferramenta, né? Falando do próprio DLP, né? Então, Brian, como que eu vou evitar, né, o envio de algumas informações para dentro de um prompt desse? E aqui a gente tem um outro produto também que é da ForcePoint, o DSPM, que ele faz um gerenciamento de postura, né, da segurança de dados aqui. E vai oferecer principalmente ali uma visibilidade baseada na inteligência artificial,
para nos ajudar a melhorar, então, a segurança dos dados, né? Então, essa aqui ela é uma solução que ela vai fornecer toda a questão de monitoramento automatizado, uma proteção proativa em dados de diversos ambientes ali, incluindo nuvem, on-premise, né? Ou seja, que a gente possa estar compartilhando ali. E aqui a gente tem uma imagem, inclusive, de um webinar feito pela Forcepoint, e a gente consegue ver nessa imagem aqui alguns detalhes aqui de IAs utilizadas, né, em relação a prompts. A gente consegue ver aqui qual foi o uso em relação a usuários, pessoas, palavras colocadas dentro de um prompt, né, formato de acesso. Então, tudo isso a gente consegue estar capturando ali por dentro desse tipo de ferramenta. Então, ela traz aqui uma visibilidade em relação aos dados sensíveis, né, em diferentes plataformas de IA que foram utilizadas, né, o uso de IA para uma análise mais inteligente, permitindo qualquer detecção avançada de risco, né, pela equipe. Ter uma gestão automatizada da postura de segurança, né, ou seja, vai reduzir aquela carga manual ali das equipes de segurança de tentar bloquear, proteger, identificar o que está acontecendo e, consequentemente, né, ajudar na mitigação de ameaças ali antes que se tornem alguns incidentes perante, obviamente, a esse tipo de compartilhamento de informação. Passando para um próximo ponto, a gente tem aqui também sobre a Sophos, né? Então, a Sophos hoje já fizemos alguns webinars sobre as ferramentas, né? E a Sophos também utiliza já a própria IA em diferentes camadas da sua defesa cibernética, né? Então, aqui entra bem nesse ponto de, pô, estou utilizando uma ferramenta, será que ela tem IA por trás? Sim, então aqui a gente está mostrando, né, como que a Sophos acaba tratando também a IA nesse formato de defesa. Então aqui a gente praticamente, né, tem três principais áreas aqui de defesas que a Sophos acaba utilizando a IA. Uma delas é na questão de mitigação do risco e de ameaças, né? Então aqui com ferramentas, por exemplo, como o Manage Risk para a questão de análise de vulnerabilidade, né, um VTR, eles têm um modelo de IA, então, que prevê ali probabilidades de exploração de vulnerabilidades conhecidas, né? Os famosos CVEs ali, num tempo bem reduzido. A gente tem a questão de parar ameaças automaticamente, né? Ou seja, aqui um produto com foco, né? Justamente de impedir que os ataques sejam executados. E aqui a gente entra como, por exemplo, o endpoint, né? Utilizando ali múltiplos modelos de aprendizado profundo, né? Para fazer a proteção contra ataques conhecidos ou não. Toda a questão de proteção de documentos, né? Principalmente lido com arquivos de RTF. A gente tem a parte do Sophos Firewalls, com a própria inteligência baseada em IA também, através do Sophos Labs Intelix, né, que é um produto deles justamente para a utilização dessa questão da IA. Sophos Endpoint e Firewall em conjunto, né, falando de modelo de proteção da web que vai detectar URL maliciosa, sites de phishing e outras ameaças que estejam ali pela internet. No Sophos E-mail, né, a gente tem o processamento de linguagem natural, baseado em Deep Learning, né, para conseguir detectar tentativas de phishing e fraudes de e-mails. E no mobile, né, a gente consegue também ele um modelo de IA baseado principalmente para Android, né, para fazer detecção de malwares específicos para esses dispositivos móveis. Né? Então, aqui mais algumas camadas que a gente acaba fazendo a utilização da IA. E também na caça, investigação e resposta. Né? Então, quando a gente começa a olhar para time de resposta a incidentes, toda essa utilização ali para identificar e conseguir fazer a neutralização ali de algumas ameaças, aí a gente tem dentro do XDR, então, o assistente de IA, que vai nos ajudar, né, quem estiver ali fazendo utilização, a analisar melhor todas essas fases, né, da investigação. A gente tem, juntamente com o MDR, um resumo de casos, utilizando ali um sumário com IA também, onde a gente consegue ter uma visão ali geral das ameaças, todas as recomendações, próximas ações ali que possam ser necessárias, né, para algum tipo de identificação. E a gente tem também toda a questão da triagem acelerada por IA, para eliminar ameaça duplicada. A gente tem análise de comandos baseado em IA, né? Então, digamos assim, quero fazer examinar algum executável, um ataque ali baseado em script, a gente tem um prompt que consegue fazer esse tipo de apoio. E a pesquisa em linguagem natural, né? Para facilitar justamente a investigação de ameaças. Então, mais alguns pontos que a gente acaba utilizando a IA dentro do produto, né? E aqui a gente mostra, inclusive, aqui um modelo, né? Onde a gente consegue ver aqui, por exemplo, o que foi detectado, quais são as recomendações, próximos passos, um overview do que foi aquilo, e inclusive mandar alguns comandos por prompt aqui para conhecer um pouco mais e para tomar algumas ações de uma forma automatizada e mais inteligente, né? Falei de Sophos, mas Fortinet também tem hoje produtos, né, como Forte AIOps, e aqui uma solução que é justamente
pensando ali em como fazer uma otimização de operação e de segurança de rede, né? Então, aqui ele é praticamente uma plataforma que vai utilizar a inteligência artificial, machine learning, para ajudar nessa parte de visibilidade e automação de alguns monitoramentos e detecção de problemas. E quando a gente olha, por exemplo, na parte de monitoramento, ele tem monitoramento de nível de serviço, né? Então, aqui a gente consegue validar a saúde da rede com base em métricas, né, e SLA, e trazer algumas análises de tendência, né, identificar se a rede está operando dentro do esperado, né, ter alguns relatórios de forma visual, e navegação pela topologia da rede, né, então aqui com o objetivo aqui de oferecer uma visão detalhada da rede para identificar e compreender alguns problemas de uma forma mais rápida, né. Então aqui depois começa com integrações ali com Fabric e com outros produtos da própria Fortinet para também conseguir trazer esse tipo de benefício. Microsoft Security Copilot, né, então esse aqui é um ponto bem interessante. O próprio Copilot, né, da Microsoft já tem uma versão focada em segurança da informação. Então a gente tem possibilidade de utilização ali por prompts, né, e aí tratar ali com o que o usuário vai inserindo. A gente tem uma orquestração, uma criação de contexto, comparação ali, utilização, né, em correlação com plugins, resposta. Então tudo isso a gente acaba visualizando com o Security Copilot também, e principalmente com algumas integrações de segurança com outros produtos, né? Então aqui a gente está falando ali de o próprio Sentinel, o Defender XDR, o Entra ID, Intune. Então tudo isso a gente consegue estar integrando dentro do próprio SIEM da Azure também, e através disso tendo informações mais preparadas, né? Cuidadas ali, filtradas muitas vezes, né? Para a gente conseguir estar utilizando da melhor forma também os SOCs utilizando esse tipo de produto. E passando aqui, só dar um próximo aqui no slide. Então, como que a gente consegue ter todo esse apoio da IA em relação à cybersecurity, né? Segurança da informação aqui num todo. Então, aqui a gente está falando da detecção automática de ameaças, né? Ou seja, a gente está utilizando a IA para economizar tempo, para facilitar toda essa questão de detecção, né? Apoiar nessa identificação de dados, aprendizagem mecânica, análise preditiva, a gente tem a detecção de anomalias, automatização de segurança, né? Então, todos esses são pontos que a gente vai buscando nessa orquestração aí para ter a IA como um aliado e estar principalmente ali nos ajudando a ver itens que muitas vezes a olho nu a gente acaba passando, né? Então, aqui a gente consegue estar tendo essa otimização aí perante a esses produtos de segurança. E agora devolvo, Eric, para ti, para a gente dar sequência. Então, falei bastante ali de produtos, né? Vou acompanhar aqui no chat que teve de questionamentos também, mas agora o Eric segue com vocês essas boas práticas aí para fortalecer a proteção digital da sua empresa. Maravilha. A ideia é a gente sair daqui com lição de casa, né, Brian? Então, vamos em frente. Pessoal, sobre boas práticas para fortalecer a proteção digital da sua empresa, a gente não tem como não falar de RPA, falar de automação, falar de inteligência artificial e, de fato, do nome que a gente tem usado hoje, que é o agente de IA. Nada mais é do que o RPA com a inteligência artificial acoplada, né, trabalhando para poder acelerar essa automação. Quando a gente fala dessas automações, é importante a gente trazer um contexto da diferença que a gente tem de RBA, né, daquela automação robótica desktop, que é o que a gente fala da automação de formulário, preenchimento automático, aquele front-end do usuário. O RPA, que é a automação robótica de processo que acontece em back-office, por trás da aplicação, né, é o back-end, é o que a gente está falando de mecanismos através das aplicações e seus servidores e não mais do front-end, daquilo que o usuário tem interagindo. O machine learning, que é, além da automação, a retroalimentação de aprendizado de máquina. Então, a gente está falando de uma prescrição analítica de engenharia para a tomada de decisão. E a inteligência artificial, que aí sim, já tem uma dedução analítica, ela não tem uma definição do caminho a ser seguido, mas ela consegue entender qual é o caminho a ser seguido dentro das regras de negócio. Dentro desse cenário, o RDA está mais relacionado ao alto esforço e dificuldade de escala, e o processo mais automatizado com inteligência artificial da alta complexidade e custo. Então, a gente está trabalhando coisas que, de fato, para escalar, eu preciso de um grande volume de esforço de hora homem, e aqui a gente está falando dessa automação. Do lado do RDA, mais execução; do lado da IA, mais pensamento, mais tomada de decisão em cima de dados, né? E aí entra o agente de IA, que transforma a automação em hiperautomação, principalmente quando eu consigo conectar mais do que um agente e assim por diante. Eu trago um exemplo para vocês aqui
ferramenta N8N, é uma plataforma online de agente EDA. Ela é uma das mais conhecidas, e aqui é um workflow que ela trouxe para automatizar determinadas tarefas, desde coletar o dado de uma planilha, fazer um tratamento de dado, levar para a IA, imputar mais informações, utilizar diversos agentes, inclusive o ChatGPT, gerar um output e depois alimentar isso numa nova planilha. Podia ser uma aplicação, podia ser um banco de dados, podia retroalimentar, mas é um exemplo de um workflow de trabalho, de uma automação com IA, mas é nesse tipo de visão que eu queria conectar vocês quanto à segurança da informação. É justamente olhando este fluxo que a gente precisa pensar como é que a segurança se aplica aqui. Desde o primeiro start ali, quando eu gero um gatilho para essa automação, até mesmo o dado que eu estou consultando neste exemplo numa planilha. A planilha está segura? Tem acesso controlado? Está aberto? Qualquer um pode ir lá, é um link público. Esse dado transita em um caminho aberto, né? Não criptografado, não tunelado, sem VPN. Toda essa preocupação, desde onde ela está armazenada, do trânsito, como ela vai ser processada e aonde ela vai ser colocada, é uma preocupação que a segurança da informação precisa olhar e que a gente precisa ter no radar sempre que a gente vai adotar uma automação com agente de IA. Para isso, a gente sempre sugere uma avaliação de maturidade dos negócios e processos para a adoção de inteligência artificial. A gente precisa olhar como é que as pessoas estão enquanto conscientização, conhecimento, regra e políticas, como é que os processos estão automatizados, manuais, seguros, para que gerem indicadores sustentáveis, como é que esses dados estão sendo armazenados, processados e trabalhados para que a gente consiga tomar decisão, tratando desvio, desvio padrão, ausência de dados, classificação, dicionário de dados, quais tecnologias estão envolvidas nesse processo, né? Não só armazenamento, não só o trânsito, mas firewall, proteção, autenticação, controle de acesso e assim por diante. E o quanto que a empresa já avançou nas tentativas com inteligência artificial. O que de fato ela já está usando, adquiriu ou não. O Leandro trouxe uma pergunta aqui no chat, é o spoiler do final, Leandro, mas eu vou trazer para você que, sim, para a gente utilizar dessas tecnologias, eu tenho que estar utilizando sempre de inteligência artificial paga. Quando a gente fala de uma inteligência artificial gratuita, a gratuidade ela envolve também a concessão de alguns benefícios e a retirada de outros. Para que você consiga utilizar daquela inteligência artificial, normalmente ela vai tirar algumas facilidades, algumas funções, para que ela fique acessível e sustentável. Diferente, por exemplo, do DeepSeek, que ele já vem gratuito, mas alguém está pagando essa conta, né? Ela está nesse processo de aprendizado, tem um motivo para isso, mas a maioria das soluções gratuitas, sim, elas acabam ficando limitadas enquanto funcionalidades. E aí, especificamente, para a gente conectar essas soluções de segurança, a gente tem limitações e tem dificuldade em fazer isso também, tá? Quando eu falo para vocês de que ações que a gente pode executar, brinquei agora com o Brian, a gente tem que sair com lição de casa e tarefa daqui. Imagine que eu estou agora numa sala para vocês perguntando, quem aqui já usou o ChatGPT? Quem aqui tem o aplicativo do ChatGPT na máquina instalado ou no celular? E quem aqui utiliza a versão paga? Para todos vocês, configuração básica do ChatGPT para ele não armazenar os seus dados na sua base interna, a base do ChatGPT, e somente no chat temporário, somente no chat onde você tem acesso. Ou seja, ele lê a tua informação, teu prompt, teu arquivo, aquilo que você manda, ele processa na engrenagem dele, mas ele não alimenta esses dados na sua base de conhecimento. Vai lá em configurações do ChatGPT, clica em controlar dados e desabilita aquele botãozinho melhorar o modelo para todo mundo. Com ele habilitado, o teu dado vai nutrir a base de conhecimento do ChatGPT. Com ele desabilitado, seu dado está seguro e assim que você excluir sua conta ou limpar o seu chat, ele vai limpar o dado da base também. Faça o teste, deixa isso desabilitado, escreva algumas informações, vai num chat novo, não precisa nem apagar o anterior, vai no chat novo e pergunta coisas que você alimentou no chat anterior. Ele não vai trazer. Inclusive, modelos de resposta, ele não vai conseguir fazer isso. Então, essa é uma forma simples, liçãozinha de casa, para a gente sair daqui e já desabilitar no chat GPT, tá? Mais um ponto que eu trago para vocês, dentro de casa, dentro da empresa de vocês, alguns funcionários já estão utilizando de inteligência artificial, já estão utilizando do chat GPT para criar documento, revisar e-mail e assim por diante. Até aí, positivo, a gente tem resultados, acelera a entrega e assim por diante, mas que tipo de dado da empresa está sendo colocado na inteligência artificial para que ela responda dessa forma? E aí a gente começa a ficar com dúvida. Será que os meus documentos sigilosos estão indo para um chat GPT, estão indo para uma inteligência artificial? E como é que eu identifico se isso está acontecendo ou não?
existe um certo padrão de resposta das inteligências artificiais. Então, quando a gente fala de IA para texto, né, o LLM para texto, vocês vão perceber que as respostas, normalmente, depois do sinal de 2 pontos, ela começa com uma letra maiúscula. E normalmente não faz isso na língua portuguesa. Se a gente escrever um texto hoje, colocar uma frase, 2 pontos e começa a escrever, a primeira palavra tem a sua primeira letra minúscula. Então, sempre que tiver uma letra maiúscula, existem indícios de que aquele texto veio de uma resposta de um chat GPT, de alguma inteligência artificial, foi copiada e colada naquele campo, naquele documento, sem tratamento. E aí é um ponto de atenção, não por estar utilizando a inteligência artificial, mas que tipo de dado está sendo colocado ali. Esse é um exemplo. A letra A que vem depois do exemplo, especificamente, era para ser minúsculo e não maiúsculo. Um outro cenário, vocês já devem ter visto, principalmente posts de LinkedIn, de Instagram, que no título, todas as primeiras letras das palavras do título estão em maiúscula, né? Esse é um exemplo. Se um título tem todas as palavras com a primeira letra em caixa alta, também é um sinal de que a inteligência artificial criou aquele texto, o que não impede de você colocar um comando no prompt e responda o título só com a primeira letra da primeira palavra em maiúsculo. Ele vai obedecer. Mas normalmente isso não é solicitado, é uma falta de atenção daquele que simplesmente manda o prompt, coleta a resposta, copia e cola. Então, é mais um indício que a gente identifica que partiu de inteligência artificial. O outro cenário são frases perfeitas, né? Aquele português coloquial, português formal. Um exemplo aqui, a IA responderia. E como acontece em muitas empresas grandes, as áreas simplesmente não se conversam. Como que nós responderíamos no dia a dia? As pessoas não se conversam. Então, percebo a diferença até do tamanho da resposta, e aí já segue um padrão. Tem inúmeros outros padrões, né? Ela sempre contextualiza no primeiro parágrafo, faz uma conclusão no último parágrafo, que é um resumo do que ela disse, ela faz um call to action no final, né? Chama alguém para ação, faz algum tipo de provocação, convidando você a executar algo. Então, existe já um padrão de resposta, que se você fizer 10 perguntas em chats diferentes, você vai perceber esse mesmo padrão para todas elas. Então, são indícios que, assim, o time está usando inteligência artificial e é um ponto de atenção sobre se a gente precisa olhar que tipo de documento e informação está sendo nutrida na IA. Políticas internas e código de conduta. Aqui é uma sugestão para vocês. Além de tecnologia, a gente precisa trabalhar a criação dessas políticas e desse código de conduta. Eu trago uma frase de impacto aqui: a maior fragilidade da segurança da informação são as pessoas. Então, é importante que as empresas definam diretrizes claras sobre o uso responsável da IA dentro da organização. É importante estabelecer normas para evitar o uso indevido de ferramentas de IA, garantindo conformidade com regulamentação. Tem que ir além da tecnologia, gente. Estava num cliente outro dia e o cliente me perguntou, mas como é que eu vou impedir dos meus dados estarem numa IA, de estarem os dados indevidos numa IA? O Brian trouxe uma série de ferramentas para fazer isso aqui, DLP e assim por diante. Tá, mas e se eu coloquei isso, mas eu não entreguei a IA para o cara? Ele vai usar uma IA gratuita. E se você não tem uma IA fornecida para o teu time, ele vai colocar a IA no celular. E aí ele vai tirar uma foto daquilo no celular e vai falar assim, tá, traduza para mim, resuma para mim e assim por diante, porque ele vai querer agilizar a sua entrega. Então, é importante que você tenha, você forneça ferramentas, claro, isso é o básico, mas além de fornecer a ferramenta, que você crie políticas e códigos de conduta para trabalhar essa questão cultural também. Monitoramento regular para garantir que os princípios éticos e de segurança sejam seguidos. E uma sugestão é investir na PSI. PSI parte da LGPD também, da ISO 27001, mas é super importante que a empresa invista na política de segurança da informação como um dos alicerces das políticas corporativas. Então, é uma recomendação, a Introduce consegue ajudar vocês nisso, mas é importante que vocês tenham esse olhar. Se eu não começar a trabalhar cultura, a trabalhar conduta, dificilmente uma tecnologia vai resolver todos os meus problemas. Programas de conscientização, educar e fortalecer a cultura organizacional. Implementação de treinamentos recorrentes sobre riscos de IA e boas práticas de segurança. Lembrando que a necessidade dessa recorrência é, de novo, martelar aquele assunto para que ele seja absorvido, mas principalmente atualizar esse contexto. IA todo dia tem atualização, então a gente precisa trazer esse tema recorrente para dentro das organizações. Simular testes internos para ajudar os funcionários a identificar ataques baseados em IA, como, por exemplo, campanha phishing, deepfake, e cuidado com o comportamento voltado à segurança digital, reduzindo falhas humanas que podem levar a vazamentos. Então, essa cultura do cuidado com a informação, mesa limpa, cuidado com o dado e assim por diante. E, por último, a adoção da LGPD. A conformidade com a LGPD não é apenas uma exigência legal, mas sim a continuidade do negócio, é a subsistência da tua empresa, do teu negócio. Garantia de conformidade legal no tratamento dos dados sensíveis, redução de risco de penalizações.
implementação de processos para anonimização e criptografia dos dados utilizados pelas ferramentas de IA, e maior controle sobre o compartilhamento da informação, garantindo que a IA seja utilizada de maneira segura e ética, ou seja, um processo robusto, garantido por lei, que a gente consiga seguir um padrão de tratamento, de cuidado com a informação, é a gente adotar e seguir com a LGPD dentro das empresas. Finalizando o encontro de hoje, né, o próprio Leandro colocou aqui no chat, quando um serviço é gratuito, você é o produto, exatamente. Então, a maioria das inteligências artificiais, quando você não faz uma aquisição e usa o freeware, quando você usa o gratuito, ela está usando dos seus dados, da sua informação para se enriquecer e para aprender. Então, você é o produto. Escolha IAs já validadas pelo mercado. Evite comportamento impulsivo pela inovação, sem fazer teste antes. Disponibilize ferramentas de trabalho e inteligências artificiais para que seu time não busque alternativas por iniciativa própria. E lembre-se, as informações do seu negócio são o seu maior ativo. Antes da gente avançar no próximo chart, o próprio Leandro aqui comentou sobre a TV aberta e essa questão do deepfake. Talvez não seja do acompanhamento de todo mundo, mas já existem trabalhos para lançar a TV 4.0. Né? Até 2028, a gente vai ter a TV 4.0 como uma TV padrão. Ela é a TV aberta, conectada à internet com inteligência artificial. Então, para vocês terem uma ideia, o que muda? Vocês vão estar assistindo uma novela e o ator Tony Ramos está na frente da mesa, na cena, conversando com alguém e com o relógio no braço. Você consegue, com o seu celular, que vai ser o seu controle, apontar o cursor para o braço dele, em cima do celular vai abrir qual é o modelo do celular, não, perdão, do relógio, vai abrir qual é o modelo do relógio e o link para comprar ele na loja. Tudo isso em tempo real. Já existem testes sendo feitos que você não usa mais o celular, vai ser através do óptico, através do seu olho, para onde você está olhando e onde você pisca, ele faz essa interação. Existem programas que estão sendo feitos com tela chroma key e, de acordo com o teu gosto de consumo, a informação colocada atrás da cena é aquilo que você gosta. Vou dar um exemplo para vocês. Programa da Ana Maria Braga, de manhã, ela fazendo aquela receita de bolo. Atrás dela tem um frigobar com Coca-Cola, porque você já buscou Coca-Cola outro dia em um site de busca e o seu celular conectado à internet nutriu aquela IA e o canal ao vivo está mostrando para você aquilo que você gosta de consumir. O Brian gosta de Gatorade, então em vez de aparecer a Coca-Cola, apareceu ali o Gatorade. Uma cena onde um Fusca estava estava numa rua estacionado, e aquele Fusca foi substituído por um carro novo lançado pela Chevrolet. O modelo novo está no lugar daquele Fusca como se fosse um carro real. Ali já é a propaganda acontecendo de acordo com a tua necessidade de consumo. Isso já está acontecendo, isso já está sendo desenvolvido. Em 2028, em todos os lares, estarão para a gente. Então, não tem como fugir, a IA vai acontecer também na TV aberta e cada vez mais a gente vai trazer a tecnologia para ajudar a gente a avançar, tecnologia e inovação, mas também ajudar nos perfis de consumo. Finalizando aqui, Brian, agradeço até aqui e te convido para fazer esse encerramento com a gente. Legal, muito bom, Eric. Bastante insights, né? Vi que o pessoal, bastante palminha, bastante joinha aqui, mas bastante insights aí bem interessante, não só, né, do tema, mas enfim, de todas essas atualidades que a gente vem trazendo. Show de bola. Maravilha. Quem tiver dúvidas, fiquem à vontade de colocar no chat aqui. Após o chat, a gente se mantém também pela comunidade, né? Então, que tiverem de dúvidas, fiquem à vontade de entrar em contato com a gente também, tá? Aproveito novamente para convidar todos que ainda não fazem parte da nossa comunidade dos Guardiões Digitais. Então, fica aqui o QR Code, apontar a câmera do celular e participar conosco de todo esse movimento que está sendo realizado. Vi que hoje teve alguns ali que entraram como convidados de outros, então isso que é bacana, né? A gente está ajudando a comunidade aí crescendo também. Aproveitando, né? Então, fica aqui novamente um aviso aqui de alguns benefícios que a gente acaba entregando para os Guardiões, né? Então, quem faz parte do grupo dos Guardiões aí da nossa comunidade tem aí a formação de DPO, né? Só em relação à LGPD, com baita desconto aí, mais de 70 e tantos por cento, né? De 1.890 por R$ 490. Então, lá na comunidade, a gente acabou mandando o cupom, a equipe vai encaminhar novamente hoje também, mas esse cupom de desconto para aproveitar essa baita dessa promoção aqui. Beleza, gente? Aproveitando também, né? Em fevereiro, a gente está com a promoção de desconto de Pentest. Então, como a gente teve um talk apenas sobre o tema de Pentest, né? Então, segue aqui por esse mês, então, até o final de fevereiro, 40% off para os 10 primeiros Guardiões. Quem não se encaixar nos 10 primeiros ainda tem benefício, tá? Então, não deixem de entrar em contato com a nossa equipe aí, que tem bastante coisa bacana para a gente estar juntamente com vocês aí nessas jornadas de segurança. E aproveito também para convidar todos para os próximos talks,
né? Então, a gente hoje conclui essa etapa de IA e segurança da informação, né? Mas, querendo, não são temas que em todos os outros, né, a gente acaba falando aqui tanto sobre A, mas e principalmente sobre segurança também. Então, a gente vai ter o talk número 18 da próxima semana aqui com Fortaleça seu escudo digital, e aí olhando para soluções aí de gestão de senhas, da parte de PAN e AM. E a gente tem também o 19, que vai ser sobre cultura de segurança da informação, né? Como construir defesas fortes e consistentes aí para a gente estar levando para dentro das nossas equipes, né, para os nossos negócios. Gente, e bastante gente agradecendo aqui, Eric, comentando, né, que foi bem bacana aí toda essa construção, legal. Sobre as gravações de aula, gente, algumas aulas, tá? A gente vai compartilhar dentro do canal do YouTube. Inclusive, na descrição da comunidade, a gente tem os canais ali, todos os dados. Algumas não serão disponibilizadas ali, ficam apenas no momento ao vivo, tá? Então, a gente sempre recomenda, estejam conosco, né, nesses momentos aqui dos talks, para não perder nenhuma informação, mas boa parte do conteúdo vai estar também presente lá no nosso canal. De bola. Lauren questionou aqui se a gente tem também formação em cibersegurança. Estamos preparando alguns conteúdos bem interessantes aí para os Guardiões. Então, esse ano vai ter bastante novidades aí que a gente vai trazendo para vocês. Mas, de qualquer forma, dentro do Marketplace, então, marketplace.introduz.com.br, a gente tem alguns treinamentos ali já pensando em segurança da informação. Não propriamente hoje, Lauren, sobre cibersegurança, mas tem algumas novidades aí que logo, logo vai chegar para os Guardiões aí também. Fechado? Eric, pelo jeito, não está vindo mais dúvidas. Acho que o conteúdo foi bem claro aqui para todos, né? Acho que foi bem bacana aí. Todo mundo já vai sair com os hands-on também, né? Fazendo os seus ajustes ali, ChatGPT e outras ferramentas. Bem bacana. Te agradeço de novo, Eric, por estar aqui conosco, com os Guardiões, passando esse conteúdo, trazendo cada vez mais informações aí para a gente estar, querendo ou não, né? Tratando de se proteger nesse mundo digital aí cada vez mais, tomando esses cuidados aí perante a segurança. E só de ver todos esses agradecimentos aqui e as palavras dos Guardiões aqui já é algo que dá esse gás aqui para a gente continuar seguindo, né? Com todos esses conteúdos aqui para vocês. Então, gente, obrigado mais uma vez. Eric, obrigado mais uma vez pelo conteúdo aí que tu trouxe também, sempre rico em informação. E vemos os Guardiões na próxima quinta-feira, né? Horário marcado, quem é Guardião sabe, toda quinta às 10 horas da manhã a gente está aqui trazendo conteúdo para vocês. Obrigado, gente. Até a próxima. Valeu, Brian. Obrigado. Valeu, pessoal. Obrigado.